Então, para quem estava aqui no ano passado, me desculpa, eu vou fazer a mesma introdução, porque assim, eu me lembro sempre que foi em 1994 que eu estive aqui pela primeira vez, com a mesma função que eu tenho hoje, assistir o festival, os espetáculos de rua e levantar questões para a gente pensar junto e conversar. Depois de 94, tive algumas vezes e aí há um hiato. Fiquei muito tempo sem ver, sem acompanhar o Teatro de Rua de Porto Alegre. Então fiquei muito feliz ano passado de ter voltado, de ter reencontrado colegas, grupos, espetáculos. E mais ainda esse ano porque me permite uma proximidade, assim, de ter visto a produção recente e reencontrar um outro panorama. Eu, ano passado, fiz uma análise que falava de como os espetáculos se pareciam na essência e na proposta, e acho que isso deixou o Alexandre um pouco incomodado e tal, e ele mudou toda a curadoria esse ano, um exemplar de cada espécie, e foi muito deficiente nisso, porque não sei se vocês olharam, assim, acompanharam a programação, realmente apareceu uma diversidade, apareceu, assim, uma área, porque a sensação que me dá é que quando a gente tem num festival um caminho só, parece que o gênero se restringe àquela linha. E quando você começa a abrir as distâncias, você vê que campo imenso existe para ser explorado. E me parece que, estava até conversando com o Lico, talvez chegue um dia em que exista um teatro de rua tão potente e tantos festivais que a gente possa se dar o luxo de ter festivais temáticos, festivais com linha, mas acho que ainda não é o momento da gente levantar as possibilidades, mostrar as potencialidades. E acho que esse ano deu para ter um panorama bem interessante. Acho também, recuperando essa memória dos anos 90 que eu tenho, acho que o festival, ele junto com os grupos, cumprem uma função de parceria. Todos estamos, nós também, imagino eu, e que movidos pelo mesmo princípio. A gente quer que isso frutifique. A gente quer que haja um desenvolvimento, a gente quer isso, chegar num dia em que existam 20 festivais de teatro de rua pelo Brasil e cada um tem uma cara e cada um cuide de um aspecto e se comuniquem e haja intercâmbio, enfim, a gente quer ver isso. E a questão é como? Como que, partindo de uma coisa inicial, de um terceiro Festival de Teatro de Rua de Porto Alegre, a gente pode ajudar a que esse caminho seja feito. Existe aí uma parceria potencial, uma proximidade potencial entre o teatro de rua e o teatro de grupo. Mas nessa edição eu vejo também que não obrigatoriamente. Era uma coisa que eu lembro que um amigo gostava muito de falar sobre isso. Quando eu comecei a pesquisar sobre teatro de grupo, ele falava por que teatro de rua costuma ser feito por grupos, porque são aqueles que têm uma proposta artística, que têm um porquê, que têm um quê, um desejo, uma pulsão artística que elege aquele espaço que vai para um lugar a princípio inóspito e que aos outros não interessa. Então, acho que é assim que a gente vai criando reflexão e também alimentando a prática. Em última instância, me parece que esse é o princípio. Vejo na curadoria desse festival essa preocupação de dar um retorno para os grupos, dar um material de reflexão, constituir uma reflexão, provocar,
e também um olhar na sociedade, no público, descentralizar, abrir para os bairros, buscar, né, sedimentar essa descentralização. E o momento do domingo no BRIC, que é fantástico, que é um atrás do outro, é muito estimulante, né? A gente estava comentando assim, se fosse dentro de um teatro, a gente não ia aguentar. A gente aguenta porque tem tudo, tem a paisagem, tem o deslocamento, e agora é lá, agora é ali. Por causa disso, eu acabei perdendo um espetáculo porque não encontrei onde estava. Cadê? Quando eu vi, eu tinha passado lá. E aí é interessante porque a gente vai, especialmente nesse, né, versões, né, de um espaço, né, como aquele mesmo espaço que é o BRIC da Redenção vai mudando conforme o grupo que invade, que ocupa, que trabalha o público. E aí há uma dificuldade nessa questão do grupo. Vendo os espetáculos, me volta aquela visão, como é difícil, não é nem como é difícil constituir um grupo, não, constituir um grupo não é difícil. Difícil é se manter grupo, difícil é manter uma prática por sua própria conta, assim, retornar ao espaço de trabalho, retornar à cena, mesmo que não haja um compromisso a ser cumprido. E essa é uma questão particularmente difícil. Há uma tendência a que o grupo se encontre quando consegue um compromisso a ser cumprido. E isso é um problema para a gente. Se eu penso a gente grupo, né? A gente que está querendo ver isso florescer. Porque o projeto fica anterior à prática. Quando você tem um grupo que se mantém grupo, que exercita o ser grupo, independente da venda ou independente do compromisso institucional, você tem uma maior possibilidade do projeto emanar da cena, da prática, né? O grupo está em exercício, e dali surge uma ideia, e dali surge uma descoberta. Quando você se pauta pela demanda, tal instituição comprou, tal lugar, aí você faz na correria. Aí você faz vamos fazer para aquele lugar ali. E aí você tem o projeto anterior à cena, você tem a concepção, na maioria das vezes anterior à cena, e você tem uma direção que vai de fora para dentro, e não de dentro para fora. Então, para dar um exemplo, assim, para pegar um exemplo dessa prática, já que o Luciano está aqui, quando eu vejo o trabalho dele, eu vejo que é alguém que pensa nisso todo dia pensando naquele negócio. E aí, de pensar nesse negócio, de ir lá, de experimentar, aí testa uma coisa, vai nascendo uma ideia. Suponho que seja assim que acontece. Não existe assim, alguém que escreve para ele um roteiro, alguém que desenha para ele as marcas e tal, e aí depois ele vai em pouco tempo e ensaia aquele negócio para apresentar. Você olha e vê assim, é um pouco como o performer, né? É um pouco também como o palhaço. Ele é a obra, né? Tá ali no ator. Mas essa lógica também pode se estender ao grupo. Não que você não seja um grupo, mas, enfim, né? Tá solitário em cena, a gente pode pensar, sozinho é mais fácil, porque não tem que dialogar, discordar, marcar encontro, compatibilizar horário. Não tem. Mas, supostamente, o que motiva a constituição e a manutenção de um teatro de grupo é essa fome, né? Quero fazer, quero investigar, quero experimentar. E aí, para fazer uma referência muito diferente, mas que encontrei semelhanças pensando sobre o Grupo Erro de Santa Catarina, né? Eu fiquei olhando aquela cena, era difícil, eu não assisti no BRIC, eu assisti na Restinga.
era disperso. Eles literalmente iam em busca do público, não para trazer, porque eles sequer formaram roda, não se formou nenhuma roda. Eles iam em busca do público para fazer a cena lá, onde havia um grupo, né? E depois voltava. Então era assim, pulverizou no espaço. Parecia Brasília. Falei, gente, teatro em Brasília deve ser assim, uma coisa, aqueles espaços enormes e o ator ali indo. E de repente eu vi uma mulher que ela começou a rir. Ela começou a rir, tinha uma parceira do lado, então ela, digamos assim, teve uma cumplicidade ali. Mas a amiga ficou simplesmente sorrindo e ela começou a gargalhar. E de gargalhar, ela começou a chorar. E ela chorava e ela gargalhava, ela pegou uma toalhinha e ela se enxugava e ela estava com uma bola vermelha na cara, ela era toda vermelha. E ela estava... A referência dela era uma atriz, especificamente, ela seguia, e tudo que aquela atriz fazia, ela esmurrava a amiga. E era uma convulsão. E eu fiquei olhando aquilo e falei assim, caramba, isso é o palhaço. Sabe? O que essas três mulheres aqui são? Elas são palhaças. Não é aquele palhaço angelical, não é o clown, não é a delicadeza. E, de uma certa forma, ultrapassou os parlapatões. Os parlapatões, usando como referência aquele grupo de São Paulo que teve aqui ano passado, que já tem uma coisa da derrisão, da degradação, do deboche, uma coisa mais feroz, mais crítica. É como se tivesse ultrapassado até essa linha e entrado ali numa espécie de degradação do feminino que passa pela autodegradação, que é o que a gente fala muito sobre o palhaço. O palhaço é aquele que erra, o palhaço é aquele que se dá mal, o palhaço Mas é um pouco chocante, constrangedor, espantoso ver isso sem a máscara, né? Sem a proteção, digamos, do personagem. Você olha e está naquela linha tênue. Caramba, não está fazendo isso com ela mesma? Como é que ela pode praticamente esfregar a bunda na cara desse cara que pode fazer o que quiser também, né? Está no espaço do tudo é permitido. E o incômodo que isso gerava, como às vezes se entrava ali num grupo masculino e rolava podia tudo, mas eles riam e não faziam nada, ficava uma coisa assim. E depois, assim, teve um momento que eu fiquei ali observando e depois, horas, no dia seguinte, eu comecei a pensar nisso, na questão do feminino, na degradação do feminino, na nossa sociedade, né? E nesse sentido, tem alguém do erro aí? Não? Nesse sentido, a única coisa que eu estranho um pouco no espetáculo são os textos que entram. Os textos que falam de um comportamento, né, que falam de um padrão, seja isso, seja aquilo, e que me parece que não resulta crítico, porque já passamos muito disso. Eu acho que resultaria crítico se a referência que entra fosse exatamente do contrário, seja sensual, seja, né, seja isso, seja aquilo, mas o do nosso mundo, assim, o que você vê quando liga a televisão, o que você vê quando você recebe assim, os picos de clichê do feminino, né, nos veículos de comunicação, na venda de produtos e tal, que me parece que não tem nada a ver com essa coisa de bom comportamento, de mocinha que tocava piano no começo do século XX, e que me parece que é o que esses textos sugerem. Não sei, bom, eles não estão aqui, não vai dar para a gente debater sobre isso. Enfim, aí voltando àquela questão do projeto que acaba antecedendo a cena, um problema que eu vejo que surge nisso é a projeção de um desejo que não vem do material humano concreto. Que me parece um ganho, um passo muito grande que a gente deu com o teatro performativo,
com o processo colaborativo, a questão da improvisação, de trabalhar a partir do ator, é você conseguir fazer o projeto a partir do que são as pessoas, do que existe ali na sua frente. Então, não importa que texto seja, se ele prevê tantos personagens, tantos homens, tantas mulheres, interessa que você tenha aquelas pessoas e o texto vai ser deglutido por elas, ele vai ser esmigalhado por elas, e vai ser reescrito, e vai ser relido, né? A partir da cena e do jogo que se estabelece na cena. Isso me parece um ganho muito grande. Quando se dá o contrário, a sensação, me parece assim, a pergunta que eu faço, que me vem é, o que acontece no caminho do artista que impede que ele realize o seu desejo, o seu projeto, o que ele se propôs? Então, existem espetáculos que a gente vê que houve um acidente nesse percurso e que frequentemente o conjunto dos artistas não estão se dando conta de que eles não estão fazendo aquilo que eles se propuseram a fazer. Aquilo que eles imaginam não chega lá. Não é assim que o espectador recebe, porque não há na cena elementos estéticos, físicos, musicais, teatrais, tal, para realizar aquela ideia. Ela permanece uma ideia que está, né, com a equipe, mas não está na cena. Então, por exemplo, quando eu pego o release do Cambada de Teatro, existe ali uma promessa que não se efetiva. O que me sugere aquilo ali? Eles se dizem anarquistas, eles falam do, né, levanta a favela, e me sugere então alguma coisa potente, alguma coisa rebelde, alguma coisa que vai quebrar as expectativas, que vai bagunçar parâmetros. E quando eu olho para a cena, eu vejo uma estética patronal. Assim, eu vejo um trabalho em linhas, em retas, em círculos, uma coisa homogênea, uma coisa, como é que a gente diz, simétrica, né? E fico olhando e tentando entender assim, como isso aconteceu? Eu vejo o espetáculo e fico tentando refazer o caminho, né? Como foi o processo? Como se chega nisso? E imagino que se chegue nisso dissociando o texto e o trabalho com o ator. Então é como se fossem dois discursos independentes. Existe um texto escrito, né, composto ali no papel, e existe uma encenação. E as duas coisas não dialogam. Provavelmente a encenação, o trabalho do ator, o jogo, isso, quer dizer, não foi daí que se extraiu a cena. Foi de um olhar de fora. O Artaud tem uma coisa interessante quando ele fala do autor teatral, que ele trata de um palco teológico, que é alguém, que é o que seria o autor, o escritor, que decide como as coisas se dão em cena, né? Mas, num certo sentido, a gente pode pensar no diretor assim, ou a gente pode pensar em qualquer teatro assim, mesmo que não seja o autor, mesmo que o autor sejamos nós. A gente faz isso toda vez que a gente rege uma cena de fora e diz, é assim, vai acontecer assim, agora vem pra cá e tal. A gente tem o oposto do ator em potência, né? A gente tem um ator assim um pouco bem comportado ali, obedecendo as marcas, sem... algo assim me sugere um pouco, por exemplo, também o... Peraí. Deixa eu tentar me lembrar o nome do espetáculo. Consultar aqui. O Nós de Teatro, Sertão.doc. Eu olho os atores e vejo potência, vejo energia, eles têm coragem, eles vêm para a rua, né, parece com o peito aberto, assim, mas alguma coisa na orquestração daquela cena me diz que eles poderiam ir além do que a cena amarrou para eles, do que a cena
preparou para eles, possibilitou para eles. Alguma coisa que parece cerebral, que diz, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo, e que não nasceu daqui desse jogo, do que a gente pode fazer, né? E aí, nesse sentido, perde a eficiência da proposta, né? Então, o que eu estou tentando aqui propor é não pensar, que foi o que eu me propus quando eu vi a diversidade da mostragem desse festival, não pensar, e isso é bacana, não pensar que existe um teatro de rua, um modelo, mas pensar na proposta de cada artista, né? Cada grupo. A que você se propõe? O que você quis? Né? Qual é o seu desejo? E aí ver se ele conseguiu fazer. E até onde ele foi nesse percurso, né? Como esse projeto, como esse objetivo se realiza ali. Às vezes uma parte dessa dificuldade vou botar meramente, entre aspas, porque não é pouca coisa, mas é meramente técnica. É assim, eu não tenho uma voz que possa ser ouvida na rua. E aí eu planejo para mim um texto, um espetáculo só de texto. E o texto não chega. Então, assim, já daí, como é que você pode propor isso como objetivo? Quer dizer, você tem um material humano com uma voz curta, e você tem um espetáculo planejado, que é texto, texto, texto do começo ao fim. Alguma coisa está errada. Ou esse ator precisa ser preparado, equipado para dizer aquele texto, ou não, vamos fazer esse espetáculo. Vamos pegar esses atores e ver o que pode surgir deles. Entende? Acho que isso, essa cisão, essa dificuldade de ver o concreto, um pouco, se origina um pouco, não chamaria assim de um teatro ideológico. Você planeja a ideia, você se fascina pela ideia. Isso é bom, isso é bonito. Bom, bonito, como dizia o Aristóteles. Então, se isso é bom, bonito, eu vou fazer. Mas a galera não veio junto com você, né? Então, eles não podem realizar aquilo. Algumas vezes eu perdia muito texto. E depois que você perde muito texto, você começa a pensar assim, o plano não foi adequado. Quer dizer, há um problema ali no planejamento. E por que não confiar no que os atores podem fazer, eles, né? No que eles podem jogar. Então, que jogo que surge? Já não tem voz? Legal, vamos ver o que jogo que surge aqui. Não precisa, a rua não precisa do textão, não precisa. Ela precisa de vida, né? Como todo teatro. Precisa de vida, de jogo, dos atores ali, de eu olhar e falar assim, o cara ocupou o espaço dele, porra, acreditei nisso. Estou vendo que ele... Porque a gente está num espaço muito... É bom o nosso tempo é diverso, ele é ilimitado. A gente pode qualquer coisa. E exatamente porque a gente pode qualquer coisa, é que a gente precisa desejar. A gente precisa chegar no lugar, seja a rua, seja o teatro, tendo uma cara de alguma coisa. Dizendo assim, olha, é isso aqui que eu vim propor. E isso afirmativamente e completamente, como técnico, intérprete, como artista, como criador, como encenador, como o que for, né? E tudo isso junto, tudo isso ao mesmo tempo agora. Então, se alguma coisa se rompe ali, a cena já não envolve o público já sente que há um problema, há essa distância, o que era para ser e o que está sendo, eu não estou conseguindo ouvir, eu não estou conseguindo entender, o que está acontecendo nessa cena, né? Acontece, a meu ver, na encenação de Mãe Coragem, que a cena não me conta. A cena... como eu vou dizer isso? O que quer que seja que esteja passando no aqui e agora, isso não se reflete nas ações. As ações dos atores, imagina assim, o espetáculo passando como um filme mudo. Ela reflete, digamos assim, um corpo de ator, um corpo de ator expandido. E o jogo desses corpos expandidos.
mas ela não me instaura o conflito, ou a história, ou aquilo que eu deveria estar acompanhando, que eu poderia estar acompanhando. Então, e aí acontece uma coisa problemática com o teatro. Se você está contando uma história, e essa história tem um texto, ela está baseada no diálogo, o que eu digo, o que eu pergunto, o que o outro responde, se a cena não está caminhando para uma direção muito concreta de me dizer o que é que está acontecendo, eu não entendo. Eu não entendo o que está acontecendo. E por outro lado, se a cena me leva para um lugar que é até diferente daquele que inicialmente o texto propõe, eu como espectador me colo na cena e não no texto. Né? A gente já teve essa experiência, provavelmente todos nós já tivemos essa experiência, de pegar um texto e transformar ele em outra coisa, e ele vai quando a gente constrói a cena para um lado ou para o outro, né? O oprimido pode virar opressor, tranquilamente, depende da forma como você, né, elabora essa cena. Então, precisa disso para eu entender assim, o que é que está acontecendo. E eu não tive isso numa coragem, eu fiquei procurando assim, onde é que está o fio? Cadê a história? O que está acontecendo? Acho que tem uma coisa super bacana no projeto, que digamos assim, desacralizar o político, né? Mas eu não chego a ter uma substituição disso. Então é como se vocês retirassem alguma coisa que historicamente e tal a gente está predisposto a, mas o que vem no lugar não é firme, não me sustenta. Então eu fico assim, o que é? E não consigo encontrar ponto de apoio. E como é uma história longa, complexa, cheia de coisas, fica muito difícil, até, como é que eu vou dizer, em toda a história, e o Brecht mais ainda, porque ele faz cenas que ele quer independentes, né? Elas não são muito independentes, mas é como se fossem, você tem a linha de acontecimentos que se sucedem, e você tem, digamos, os parênteses, né? Coisas que acontecem, os links, que linkam com aquilo ali, mas que não pertencem exatamente à cadeia principal. Na montagem de vocês não tem distinção. Então, o parênteses é tão valorizado quanto a história principal. Não há diferença de tratamento. Então, eu fico imaginando, eu que conheço o texto, não conseguia ver para onde. Imagina um público, né? Parou ali para assistir, o que está acontecendo? Acho difícil. Eu fiquei pensando, por que não, então, já que o caminho era esse, e fundo na radicalidade de vamos contar só a fábula inicial. Então, é o seguinte, a mulher perdeu todos os filhos na guerra. Vamos ver como isso aconteceu. E cortar texto, sabe? E entrar na ação. Então, vamos ver como isso aconteceu. Vamos investigar o acontecimento cênico. Porque, de uma certa forma, quando a gente deixa o texto lá, o problema que se cria é que a gente acha que o texto está falando está acontecendo, está sendo dito, porque eu estou falando, né? A palavra está saindo da minha boca, mas não está. Na verdade, não está. Então, se a história deve poder ser contada, muda, sabe? Então, tira o texto e faz aí. Bota uma música bem alto e sai fazendo só ação. Eu tenho que entender, eu tenho que saber o que está acontecendo, eu tenho que ter uma ideia dessa teatralidade, dessa dramaticidade a partir desses corpos, né? Desses corpos em movimento. E aí, algumas coisas me parecem que ali ficam perdidas. E, não sei, isso é uma coisa para a gente conversar daqui a pouco, já que vocês estão aqui, eu gostaria de ouvir, se isso não vem um pouco, se não há qualquer coisa da ideologia preenchendo o lugar da cena mesmo.
Sabe, quando a gente tem uma ideia que é muito legal, lá no Rio há pouco tempo teve um espetáculo, resultou, ganhou um monte de prêmio, que é assim, que foi o Marina, do Miguel Velhinha, assim, teatro de boneco dentro da água. Uau! Demais! Então, faz um aquário gigante, tá com os bonecos lá dentro, vamos contar a história dentro da água. E é isso, entende? E é só isso. Mesmo, é uma ideia luminosa, e fala assim, e aí a gente se contenta, fala assim, pô, a ideia é muito boa, hein? Muito boa, não preciso nem de esforço de realizar. Tá lá a ideia. Basta ter grana e executar essa ideia. Um pouco isso, sabe? É bárbaro a coisa da proposta do Caixa Preta, que eu não conheço muito, mas, né, dessa coisa assim dos atores. Me lembro de um grupo inglês que eu assisti uma vez há muitos anos atrás, eles faziam um Shakespeare, eram só homens. Aí aquela coisa assim, vem aquele bando de homem, aí homem fazendo papel de mulher, homem, ele estava ali dizendo, Deus, gente, que bárbaro. Você subverte, né? Acho genial isso. Mas é que essa é a ideia. É a ideia, e essa ideia está apoiada numa ideologia. Beleza. Agora, a gente tem que dar conta disso ser potente, disso ser mais do que uma ideia. Disso ser... Porque qual é a função disso? É iluminar? É me fazer refletir? É divertir? É incomodar? Eu preciso ter essa relação, eu preciso sair dali com essa ideia viva, né? Com uma ideia artística, cênica, técnica, de jogo de atores. Será que eu vou passar por aqui? Me dá essas pausas assim, eu falo assim, acho que agora deu. Então tem uma, talvez pensando, para falar do Sacra Folia, que está aqui representado, talvez, não sei, seja quando a gente opta por um caminho, digamos, da tradição, como o Opta ao Sacra Folia, como o espetáculo que eu vi ano passado do Eigalê, a gente conta com algumas chaves de segurança. Ao mesmo tempo, chaves que exigem uma grande preparação técnica, porque se não tiver isso, não funciona. E o espectador tem como ver, tem como aferir. Uma farsa, uma comédia dell'arte, ou não sei o quê, que eu não ouço, beijo, tchau, né? Então, aí são espetáculos que chegam e tem uma coisa que se impõe, né? Estamos aqui, a gente toca, a gente canta, a gente dança, a gente é preciso, o gesto vai lá e para aqui, sabe, tem desenho, tem jogo, né? Então, existe uma linguagem, existe um referencial que você sabe que tem que atingir. E talvez na medida em que a gente tenta afastar isso e optar por uma coisa que não sei, né? Tipo assim, não vou fazer farsa, não vou fazer palhaço, não vou fazer circo, vou entrar no campo do desconhecido. É muito mais difícil, né? Porque é isso. A princípio não tem... Tá, então se eu troco a técnica do ator da farsa na rua, do ator da comédia dell'arte, do palhaço, do circo, o que é que desses caras, né, dessas técnicas pode me servir e o que é que não pode me servir? E como usar a voz e o corpo de uma maneira expandida, distendida na rua, potente, eficiente, sem cair em determinados, né, naquilo que eu já conheço. É uma questão que é bacana a gente enfrentar, né? Mas não dá para ignorar, por exemplo, que às vezes um ator entrando sozinho num espaço, em silêncio, pode chamar muito a nossa atenção, né? A gente pode ficar ali vidrado, sem posturas, sem grandes... Só pela forma como ele invade um espaço, né? Como ele...
Para voltar um pouquinho, Luciano, uma coisa que eu fiquei pensando, vendo, porque eu falei dessa coisa do circo, eu entendo o Diabolô como algo que tem a ver com o lançamento do foguete, porque ele voa e você faz voar mesmo. Mas o anterior, que eu vi anteriormente, ano passado, ele tinha alguma coisa assim do ser estranho. Ele me colocava diante de um ser estranho e que envolvia uma relação própria. Parecia que ele estava num outro espaço que não era aquela praça. Parecia que ele estava em outro mundo que não era o meu, né? E ele tinha códigos misteriosíssimos, aquela coisa dos peixes, com a cara do ator. Você ficava assim, gente, o que é isso? Eu senti falta no lançador de foguetes de entrar em contato com por que ele faz isso. Quem é ele? Há quanto tempo ele está fazendo isso? Que me colocaria mais em contato com essa estranheza e com esse universo ficcional. E que não é que a comicidade esvazie isso, não. Eu acho que talvez dê para fazer as duas coisas. Mas talvez, sei lá, como sugestão, pensar em como criar, como amarrar, colocar mais dados desse universo, que eu acho que faz parte da magia, sabe, dessa figura que você, quando está ali montando, causa, né, vem todo mundo ver, que isso, cara maluco, olha o que ele está fazendo e tal, de uma certa forma se manter. Por outro lado, tem uma coisa no espetáculo que é a relação, né, com o público, de ir lá, de puxar, de trabalhar em cima, mas não sei, assim, eu quero crer que nada disso inviabiliza a ficção, que nada disso inviabiliza o mistério, e eu fico com essa vontade de investigar através de você até onde vai, sabe, a possibilidade, até será que para abrir para o público, para trabalhar a comicidade, a gente precisa esvaziar a ficção, esvaziar o mistério? Será que a gente não pode trabalhar em cima das duas vias, né? Fico querendo ver isso mais. Deixa eu ver. Já vai, Kim. Oi. A gente passa por Kim, porque eventualmente uma das duas opiniões vai ser discutida depois. Verdade, não. Eu e Kim nem sempre a gente concorda. E quando a gente não concorda, a gente discute muito mal. Eu achando que avançamos muito. Digo assim, na convergência. Agora não, foi definitivo. Bom, então você passou para mim. Bom, pessoal, na verdade, eu fiz um plano aqui, fui super CDF, assim, fiz um planinho bem organizado. Mas é que a gente, acho que você vai também ter que ser um pouco permeável. Eu já ouvi um monte de coisa, assim, o Lico falou coisas muito importantes lá fora, sobre o livro dele ali no contexto da pesquisa. A Rosiane também já tocou numa série de aspectos que eu acho que são fundamentais para a gente compreender essa cena. Então eu vou também um pouco aqui tentar improvisar em torno dessas coisas, me apropriar um pouco disso e ver como é que a gente pode ir junto. Talvez não precise dizer, mas é lógico que isso aqui, acho que a fala de Rosiane já deixou claro, assim, né? O próprio espírito de procura ali, né, com que ela usa para expressar o pensamento, já nos diz que não é nada normativo, no sentido que a gente está tentando pensar junto com vocês as questões da cena. E eu também me coloco nesse lugar, assim, de quem está inquieto numa medida parecida, só que numa circunstância diferente. Nós não somos, ou pelo menos nesse momento, não estamos no lugar do artista, né? Estamos no lugar daquele que vê e que faz algumas provocações. É desse lugar que eu vou falar. Então, quando eu falava do Lico lá fora, e que me ocorreu, assim, talvez para principiar, a partir de um aspecto mais geral, que talvez seja útil, eu pensei mesmo nisso, que ele dizia sobre a questão da sociabilidade, assim, essa sociabilidade insurgente, né, essa sociabilidade rebelde, que está mesmo no teatro de rua. E enquanto ele falava, me doeu, assim, de muitos momentos, assim, naquele sentido que ele dizia que, e aí a minha reflexão vai um pouco nessa direção, que não à toa
é uma atividade de exceção na vida institucional, digamos assim, do próprio teatro, no sentido de que os artistas de rua e o teatro de rua, muito provavelmente, pelo menos no Brasil, talvez nos últimos 20 anos, tem tomado, é um tipo de trabalho que tem tomado uma dimensão e uma importância que eu acho que não era natural, não era usual, assim. E talvez isso já seja significativo por si. Por que eu estou dizendo que me incomoda? Porque também no lugar de crítico me foi colocado assim, o espelho, né, que me via também de fora dessa cena, assim, né? E que de fato é uma cena que interessa, porque ela denuncia, nesse aspecto da exclusão que ele reclamava, uma coisa que é muito curiosa, assim, e que na verdade, ainda que a gente encontre saídas e explicações locais e pontuais agora, no nosso momento presente, o que é importantíssimo, isso já está escrito desde o princípio. Se a gente pegar o livro do Sérgio Buarque de Holanda, né, o clássico Raízes do Brasil, essa questão da sociabilidade brasileira, totalmente fundamentada na nossa absoluta incompetência para reconhecer o espaço público, é um negócio que está dado desde sempre, né? Naquele sentido mesmo que ele fala, de que no Brasil, eu acho que hoje isso em geral está disseminado, mas na nossa sociabilidade em particular, o reconhecimento do público sempre foi uma dificuldade, porque o público sempre esteve assimilado pelo privado, né? Então nós temos uma longa história, um longo processo que tem ressonância ainda hoje. A gente conversava tanto de exemplos do ponto de vista mesmo físico da cidade, de como que as cidades estão sendo mercantilizadas nos seus espaços comuns, né? Então a prefeitura cobra para que os artistas se apresentem, seja lá onde for, até na vida, passando pela vida política, num sentido mais do que óbvio que a gente já conhece, né? A política institucional, em que as figuras que nos representam estão o tempo inteiro fazendo essa confusão entre aquilo que é público e usando isso que é público como se fosse coisa privada. Vou falar de um ídolo que mora no meu coração, só para exemplificar, talvez não precisasse, né? Esse episódio dos cartões da embaixada e do Lula e família, por exemplo. Tem exemplo mais óbvio, né? Mais claro dessa apropriação, né? De uma coisa, o cara que tem a popularidade dele, assim, talvez não precisasse. Enfim, e sobretudo passa, e na parte que talvez nos interesse muito, na questão do comportamento comum, assim, né? Nesse sentido de que a gente não consegue reconhecer essa diferença para o mal de toda atitude rebelde que a gente poderia ter. Diz aquela música do Caetano, né? Americano, não é? Que é uma coisa que pra gente, quando eu vi aquilo pela primeira vez, eu achei uma coisa meio escandalosa. Como é que ele diz na letra, né? Nos Estados Unidos, entre os americanos, branco é branco, negro é negro, macho é macho, mulher é mulher, dinheiro é dinheiro. E assim ganham-se, barganham-se, conquistam-se direitos. Enquanto entre nós a indefinição é o regime. Então é exatamente disso que ele fala, é dessa nossa dificuldade de estabelecer a diferença para o bem da coletividade. A gente sempre pensa as coisas coletivas como se fossem do âmbito da vida privada. É por isso que a gente acaba assimilando isso tudo na ordem do pessoal. E isso nos diz muito respeito, assim, eu acho, nessa discussão, sobretudo numa mostra que tem tanta simpatia, por exemplo, pela dramaturgia brechtiana, né? O Brecht, esse é um tema fundamental. Justamente um dos pontos centrais, assim, da crítica do Brecht é esse de olhar como que no sistema capitalista e na vida burguesa, todas essas questões da sociabilidade, que na verdade tem um fundamento econômico, a diferença entre classes tem um fundamento econômico, a necessidade de submissão de uma classe em relação à outra tem fundamento econômico, as relações de poder têm fundamento econômico, como que isso é tomado na vida burguesa, que funciona como ideologia para nós, como coisa privada. Então vira questão moral, né? Não é questão econômica, é questão moral, porque está no âmbito da vida privada. É por isso que para a gente é tão difícil compreender. E quando o livro falava dessa dificuldade também de apropriação e de reconhecimento do espaço do teatro de rua como coisa pública, como coisa que interessa a vida social, eu acho que era um pouco também desse lugar que ele falava, que é um lugar de agora, mas já está escrito na nossa pré-história de uma maneira muito difícil, assim, muito complicada e difícil de sair. Pois bem,
Então, eu não estou dizendo essas coisas todas gratuitamente. Eu acho que elas dão base para a gente pensar uma série de outras questões que têm muito pontualmente a ver com os espetáculos que foram selecionados para essa mostra. A principal delas talvez seja essa mesma, acho que a Rosiane já apontou aqui muito bem, de tentar definir ou de tentar esclarecer a questão dos propósitos antes das questões de ordem técnica, né? Se eu fosse falar também, se eu disse a você que eu concordo muito, se eu fosse falar assim, qual é o aspecto mais geral que me chamou a atenção nessa mostra, eu acho que o aspecto mais importante, ainda que ele não seja respondido rigorosamente assim, no melhor lugar, é esse de que há quase que um desespero no sentido de demonstrar recursos dos artistas, demonstrarem recursos e demonstrarem soluções técnicas para aquilo que está sendo representado. Soluções que, às vezes, em boa parte das vezes, ao invés de facilitar o discurso, de criar uma via de acesso e de comunicação da plateia em relação à cena, nublam, porque é feito de uma maneira em que o exercício da competência, o exercício de demonstração da competência técnica, me pareceu muitas vezes colocado num lugar que é mais importante que o da própria execução ou da própria vontade retórica de fazer com que o pensamento estivesse claro, né? É isso que o Rosiane também estava falando. Então, para a gente, de fato, eu fiquei surpreso assim, nos exemplos que já foram dados, algumas cenas que têm como princípio uma fundamentação ou um mote absolutamente político, né? E a gente tem aqui, vamos ver, pelo menos o pessoal lá do Ceará, um espetáculo sobre, acho que está falando, ou eu não estou sabendo, enfim. É um espetáculo sobre a questão agrária, o sertão.com, o pessoal do Caixa Preta, Uma e Coragem, e tem o terceiro espetáculo que é Vida e Obra do Brecht, que é o pessoal o grupo anarquista, como chama, o Cambada, Levanta a Favela. E aí, curiosamente, e eu digo curiosamente sem nenhuma ironia, assim, é justamente nesse bloco, digamos assim, da cena, nesse bloco do festival, onde, se a gente pensar em termos mais tradicionais, talvez seja um erro pensar em termos mais tradicionais, mas vamos trabalhar com o que temos, digamos, né? Com a referência que temos, que é esse de uma cena política por excelência. Esse talvez fosse o bloco em que o discurso, do ponto de vista da necessidade de convencimento, né? No sentido de que o teatro político é aquele que agrega, ou que quer reunir uma discussão que possa ser comum, é justamente nesse bloco em que a tarefa da comunicação estaria mais dada no primeiro plano. E, entretanto, é justamente esse bloco mais confuso, assim, do ponto de vista das soluções formais, né? O que é grave do ponto de vista do propósito, né? Porque para um grupo que tem uma tarefa que seja meramente formalista ou de pesquisa com os materiais, de pesquisa de linguagem, ou que tome a cena como uma estrutura meramente lúdica, ou seja, que não tem interesse exatamente no exercício do pensamento e da articulação política como centro do trabalho, isso ainda seria até inteligível. Mas para o teatro político não me parece, assim, eu queria ouvir o pessoal, mas não acho que seja... Eu fiquei tentando encontrar soluções, assim, e aí, agora falando mais especificamente desses trabalhos. Eu pensei um pouquinho assim num esquema, como todo esquema precário, né? Difícil, sobretudo quando a gente fala em arte. Mas que dá conta talvez de dividir assim, esse panorama que a gente viu aqui em alguns grupos que estabelecem algumas relações. O primeiro seria esse mesmo, desses trabalhos que tem um viés de uma abordagem mais social ou política, né? Aí a gente teria aqui um segundo grupo, na verdade, que eu acho que na verdade se conta com dois espetáculos, que é o Sacra Folia e um que eu não assisti, mas já tinha assistido no outro momento, que é o pessoal do Ceará.
o Carroça de Mamulengo, né? Como chama? História de teatro e circo, né? Que dão conta de uma cena narrativa e de uma cena que tem como material um tipo de dramaturgia recuada, como uma espécie de teatro das origens, naquele sentido de que, talvez antes mesmo da cena dramática, é uma cena muito interessada num tipo de relação que tem modelo naquela tradição oral, de um que conta e outro que escuta, né? Então é bem claro, assim, acho que esses dois espetáculos dialogam nesse sentido. E tem um outro bloco, que é um bloco mais dos solos, ou se não dos solos, pelo menos de intérpretes que se colocam num lugar mais performático e que mais ou menos está localizado naquele ambiente do clown e do palhaço, e mais acidentalmente, talvez, no caso do Luciano, né? Que não é exatamente uma cena de clown, mas que tem esse conteúdo performático. Então é o espetáculo do Luciano, é o espetáculo dos meninos do Manjericão, né? E é o espetáculo do menino de Santa Maria. Tem relações ali muito nesse sentido da forma e da apropriação de uma figura que não é exatamente, não está muito preocupado, como o Luciano falou, em construir um universo de ficção firme, né? É quase como se a gente tivesse ali um diálogo entre o próprio ator que faz e aquele evento da representação, enfim.